entender, né, que a Arábia Saudita ela está contra esses ataques contra Israel, e Israel está muito próximo de um acordo de paz com a Arábia Saudita. Então vamos lá. De olho no calendário político dos Estados Unidos, os sauditas querem agir nas próximas semanas na esperança de gerar apoio bipartidário no Senado antes das eleições de novembro. O New York Times relata que, se Trump recuperar a presidência, a hipótese de os democratas no Senado votarem a favor de um acordo com a Arábia Saudita poderão desaparecer. À medida que a administração Biden renova os esforços para medir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, um fator-chave que impulsiona a urgência é um desejo da Arábia Saudita de finalizar um acordo de normalização com Israel antes do potencial regresso de Donald Trump à Casa Branca, segundo funcionários e analistas. A liderança saudita está ansiosa por chegar a um acordo que inclua um pacto de segurança com os Estados Unidos, assistência nuclear civil e reconhecimento diplomático de Israel. Um momento transformador para uma região que durante muito tempo condenou o Estado judeu ao ostracismo. No entanto, os sauditas insistem que Israel se comprometa com um plano concreto para um eventual Estado palestino dentro de um determinado prazo, algo que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou veementemente até agora. De olho no calendário político dos Estados Unidos, os sauditas querem agir nas próximas semanas na esperança de gerar apoio bipartidário no Senado antes das eleições de novembro. O New York Times relata que, se Trump recuperar a presidência, as hipóteses de os democratas no Senado votarem a favor de um acordo com a Arábia Saudita poderão desaparecer. A urgência saudita acrescenta ímpeto ao esforço da administração Biden para um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, o grupo terrorista palestino que controla Gaza. As autoridades temem que, se Israel prosseguir com a ameaça de ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza, o potencial de vítimas civis poderá prejudicar qualquer oportunidade de paz a curto prazo. O líder do Hamas em Gaza estiver pronto para um acordo, isso acontecerá, disse Denis Berros, do Instituto de Política para o Oriente Próximo de Washington. Suspeito que o governo acredita que, se Israel fizer Rafah, nada será possível. E aí, olha a questão, irmãos. Eu vou mostrar outra matéria aqui. Benjamin Netanyahu está sendo ameaçado, né? Ameaçado de prisão. E eu achei muito forte essa matéria, dizendo, olha só, Netanyahu é culpado por ataque do Hamas, diz Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que o premier de Israel foi um dos responsáveis pela falha de impedir o ataque do grupo extremista. Em uma entrevista à revista Time, divulgada terça-feira, 30 de abril, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o premier israelense Benjamin Netanyahu é um dos culpados pelo ataque do Hamas em 7 de outubro. Ao ser questionado sobre o governo Netanyahu em Israel, Trump afirmou que o primeiro-ministro falhou ao impedir a ação do grupo extremistas. As forças de Israel possuem os equipamentos mais sofisticados. Tudo estava lá para impedir isso. E muitas pessoas sabiam, milhares e milhares de pessoas sabiam disso, mas Israel não sabia disso. O republicano ainda criticou as eleições públicas de Israel, referindo-se à constante divulgação das imagens de bombardeio no país.
E aí, se for eleito, jamais ele vai deixar de enviar ajuda militar para Israel. Agora, irmãos, Netanyahu, veja que ele está subindo o tom, e aí isso cai se Netanyahu for destituído. Se ele for destituído do poder por atacar Rafa, por quê? Porque ele está ameaçando. Para quem não sabe onde fica Rafa, Rafa fica na divisa com o Egito. E lá em Rafa tem alguns dizem 1.500.000 pessoas no assentamento em Rafa, na divisa do Egito. Então, olha o que está acontecendo, irmãos. E aí o tribunal de Haia está dizendo que se Benjamin Netanyahu atacar Rafa, ele poderá ser preso. E aí Netanyahu subiu o tom contra a ONU, contra o tribunal de Haia. Netanyahu sobe o tom contra o tribunal de Haia. Ninguém vai impedir que Israel entre em Rafa. O Tribunal Internacional de Haia não tem autoridade sobre o Estado de Israel para impedir que suas tropas entrem na cidade de Rafa e cumpram as suas determinações de vencer a G em Gaza, declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu numa mensagem hoje, terça-feira. Esse tribunal não tem autoridade sobre o Estado de Israel. A possibilidade de emissão de mandatos de prisão por crimes de G contra comandantes da Força de Defesa de Israel e líderes estaduais é um escândalo de escala histórica, disse o líder. Da mesma forma, Netanyahu garante que Israel não tem outra opção, sendo imprescindível a entrada em Rafa para conseguir uma possível vitória no campo de batalha. Destruiremos os batalhões do Hamas e ali cumpriremos todos os objetivos de G, incluindo o regresso de todo o povo repartado, sublinhou. O líder israelita insiste que seria a primeira vez que o país democrático, que luta pela vida de acordo com todas as normas do direito internacional, é acusado de crimes de G e afirma que, se isto acontecer, será uma mancha indelável para toda a humanidade. Um crime de ódio antissemita sem precedente. E aí, existe algo, irmãos, algo que muita gente tem que entender, né? Sobre o protagonismo de quem manda na América. De quem manda na América. Aí essa matéria da Infonews, olha o que diz: o aperto mortal sionista no governo dos Estados Unidos. Quando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu exigiu que os protestos contra Israel fossem interrompidos, o governo dos Estados Unidos obedeceu, porque os nossos membros do Congresso foram todos comprados e pagos com dólares de imposto doado ao Comitê Americano Israelense de Ação Política, conhecida como AIPAC. A AIPAC gaba-se abertamente disso no seu website oficial, porque não tem de se registrar ao abrigo da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, que exige que os agentes de mandantes estrangeiros se registrem e forneçam transparência. Olha quando é que Israel começou a mandar na América. Em 1962, eles eram conhecidos como o Conselho Sionista Americano, e o presidente John Kennedy ordenava-lhes que se registrassem como agentes estrangeiros juntamente com membros do governo dos Estados Unidos. Os sionistas lutaram contra isto
Em outubro de 1963, foram preparados formulários para inscrição. No mesmo mês seguinte, John Kennedy foi assassinado. E desde então, nunca mais foi pedido a Israel que se registrasse. 4 anos depois, Israel atacou o USS Liberty, assassinando dezenas de americanos e ferindo mais de uma centena. O governo dos Estados Unidos ajudou-os a encobrir incidentes como um acidente. No dia 11 de setembro, 5 israelenses foram vistos fotografando o colapso das Torres Gêmeas e comemorando. Foram presos e detidos durante várias semanas em documentos posteriormente divulgados por pedidos da FOIA. O FBI redigiu seus rastros em fotos onde passavam em frente das torres em chamas e descreveu como felizes e joviais. Um deles afirmou que Israel agora tem a esperança de que o mundo nos compreenderá. O final do documento desclassificado pergunta-se se eles tinham conhecimento prévio dos eventos e estavam lá para filmá-los. A resposta foi redigida. Assim foram libertados e regressaram a Israel e foram à televisão, onde confirmaram que a resposta era sim. Os israelitas dançarinos tinham carteiras de estudantes falsas e vários relatos de estudantes de artes israelenses suspeitos estariam a infiltrar-se em edifícios governamentais. Mais de 100 estudantes de artes israelenses foram presos. A Fox News informou que esses estudantes de arte serviriam na inteligência militar em unidade de ordenação explosiva. Em março de 2000, vários desses estudantes de arte da Mossad viviam no World Trade Center como parte do programa. Ocupavam andares 90 e 91, onde as paredes estavam inacabadas e vigas estruturais estavam expostas. Um membro deste grupo de artista, Anis Serfat, foi preso pela DA como parte de uma rede de espionagem israelense, mas a identidade de demais 14 israelenses que estavam como nunca foram divulgados ao público. Esses artistas israelenses dividiam o espaço com um grupo de artistas austríacos conhecido como Galatina, que trabalhava num projeto chamado Tebeting, que envolvia a remoção de janelas do 90... Nesse andar aqui, irmão, agora travou a mente do pastor, na Torre Gêmea. Uma pequena varanda foi construída para as pessoas ficarem em pé enquanto as fotos eram tiradas de helicóptero. Outro grupo, denominado tal, gerenciou o helicóptero como número de descrição N666LH. Este helicóptero deveria estar em uma exposição de arte em memória desse projeto, agendado para 11 de setembro de 2001. Em março de 2001, o TEN teve um projeto de arte chamado 127 Janelas. Oficialmente, eles escreveram seu nome no exterior da torre. Eles tinham uma representação artística tal. E em 2001, Gelatina publicou um livro sobre o projeto e descreveu como um trabalho conspiratório. Incluiu o desenho de alguém caindo de cabeça do 91º andar com as palavras 300 metros de puro prazer. Gelatina foi originalmente escrita da mesma forma que Explosivo, mas foi oficialmente alterado em 2005. O relatório da comissão de 11 de setembro não mencionou Gelatina e qualquer um dos estudantes da Mossad. Pastor Carlos, que o senhor está lendo isso aqui? Porque isso daqui é muito forte, irmãos. Eles estão dizendo que Israel, através dos judeus messiânicos, mandam nos Estados Unidos
E eles estavam cientes ou tinham projetado literalmente a queda das Torres Gêmeas, e existia estudantes da CIA israelense, né, a Mossad, no 21º andar do prédio das Torres Gêmeas. E eles estavam fazendo arte naquele lugar e mudaram a estrutura do prédio. E a queda das Torres Gêmeas, e como um monte de coisa em termos de Israel, parece que a CIA e o FBI são pagos para apagar os rastros que eles deixam, principalmente nos Estados Unidos. E veja que quando Kennedy quis tirar quando Kennedy quis tirar esse poderio de Israel dentro do Congresso e do Senado americano, em poucos dias ele foi morto. E aí eu vou dizer algo, irmãos. Eu vou dizer algo para vocês, né? Quando você estuda, né, sobre as famílias mais poderosas do mundo, você vê que são famílias de judeus. Quando você estuda sobre a economia americana, 55% de toda a riqueza americana pertence a quem? Alguém sabe aqui? 55% de toda a riqueza americana pertence a quem? Aos judeus. Aos judeus. E aí eu vou dizer que quando você vê pessoas batendo nessa questão dos judeus sionistas, os sionistas judeus, irmãos, eles trabalham para o anticristo, né? Existe um grupo de judeus ultra-ortodoxos que são totalmente contra esse movimento sionista, que chega a ser até diabólico. É maligno, né? É cabala negra. Cabala negra tem judeu que não gosta nem tocar nesse nome. Então, quando nós olhamos para a influência de Israel no mundo e a fala de Donald Trump, né, dizendo que Benjamin Netanyahu é culpado, irmãos, a fala de Donald Trump, ela está na Time de hoje. A Time, a revista Time, é uma revista como a revista Veja aqui no Brasil, né? E ele disse que era impossível. O que Donald Trump está falando é o que eu falei desde o primeiro dia em que o Hamas atacou Israel. É impossível. Isso que Donald Trump falou, eu falei quando Israel foi atacado. É impossível Israel ter sido atacado pelo Hamas sem saber que seria atacado. É impossível. É muito forte esta fala de Donald Trump. É impossível Benjamin Netanyahu e a inteligência de Israel não saber. Aliás, que existem relatos que eles já tinham sido avisados do ataque. E eles baixaram a guarda para acontecer, para que houvesse todo esse tumulto, para que se estabeleça. Irmãos, o Estado palestino, por mais que pareça que Netanyahu está irredutível, por mais que pareça que ele vai atacar Rafa, você vê que até sobre o Irã silenciou a mídia, não está falando quase nada sobre o Irã agora. Parece que Irã já virou coisa do passado.
A Síria ficou coisa do passado. O Iraque ficou coisa do passado. Então, eu digo para todos aqui que o caminho desse tumulto e dessa comoção do que está acontecendo lá em Rafa, o caminho é um acordo de paz que vai estabelecer o Estado palestino com, aí sim, a liberação da construção do terceiro templo. É muito forte, né? E aí vem o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3. E Paulo foi muito claro em dizer: quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá